Olá, caríssimo! Olá, caríssima! Tudo bem? Eu sou a professora Noeli Landarim e vou trabalhar com você uma revisão rápida de língua portuguesa para o teu concurso Polícia Civil de São Paulo. Muito bem, primeiro ponto, qual é a banca que vai fazer? A VUNESP. Então, quando você vai lá, vai trabalhar com a VUNESP, o que você faz? Você entra lá no site de concurso, procura as questões da VUNESP e tenta responder, trabalhar só com as questões da sua banca. Como a minha área é língua portuguesa, eu vou dizer para você que as questões de língua portuguesa são tranquilas, não são difíceis. Se você tem uma boa base de língua, ou mais ou menos uma base, você tem condições de responder. Eles trabalham com charges, com tiras, mas são questões tão simples que português não vai ser a pedra no sapato, vai ser a solução, vai somar a sua nota. Para tanto, você precisa ter atenção, porque a VUNESP ora trabalha com textos longos, 2, 3 parágrafos, ora com charges, textos mais curtos, certo? E eles aproveitam o texto para formular as questões relativas à interpretação, relativas à gramática. Eu quero dizer para você que eu não quero perder muito tempo com questão de interpretação, porque interpretação é leitura atenta. É você se desligar do teu ambiente de prova, é você acreditar em você em primeiro lugar e ler com bastante atenção, com bastante concentração. À medida que você vai lendo, você vai grifando as ideias importantes de cada parágrafo. Primeiro parágrafo, qual é? Porque a ideia principal normalmente se encerra no primeiro parágrafo. Alguém diz alguma coisa para alguém, então você grifa o sujeito, o verbo, o complemento, que é o tópico frasal, que é a ideia principal. Nos demais parágrafos, você lê e vai grifando as ideias importantes, vai destacando nomes, opiniões, dados estatísticos, datas, tudo que você achar importante, como se fosse para fazer um resumo, salienta, grifa. Você vai ter uma canetinha azul ou preta para responder a tua prova. Vai grifando, vai destacando, vai dialogando com o texto mentalmente, que você vai ver como é tranquilo achar. Vai à proposta da questão e vê, às vezes no primeiro parágrafo, você vai direto ao primeiro parágrafo. Normalmente se recomenda ler 2 vezes o texto. A primeira para ter noção do assunto, a segunda para marcar as partes. Tudo depende do teu tempo, como é que você administra o seu tempo para poder responder as questões e também, se houver redação, também é prova discursiva. Então, eu já leio grifando as ideias importantes, tudo que eu leio eu grifo. Charge é bem tranquila também, tanto é que eu trouxe para iniciar aqui o nosso trabalho uma prova do TCE São Paulo feita em 2017. Como tinha textos e charges, já fui direto numa charge que eu achei bem interessante, só para você já conhecer a banca, tá? Venha comigo, caríssimo, você vai me ouvir bastante, porque eu vou escrever bastante aqui. Venha comigo. Então, leia a charge para responder as questões de número 1 e 2. Olha só, como é que eu analiso o charge? Eu tenho que olhar a expressão dos personagens, eu tenho que observar muito a linguagem visual, a figura, o colorido, as expressões que mudam quando há quadrinhos, né? Depois, o texto verbal, né? Você vê, tem 2, o texto visual, o texto verbal, para você poder entender. Então, a charge dá mais trabalho. Veja. Eu disse para acertar o relógio para o horário de verão. Olha a expressão, olha como ela está raivosa. Olha o estado do relógio, com as cordas soltas, os números esbugalhados. Olha o relógio e olha o pezinho do marido aqui sem o chinelinho. Olha que chinelinho aqui, ó. Onde é que foi parar? Olha os pedacinhos do relógio. E ele, com aquela cara de que não está muito tranquilo, né? Então, acertei-lhe uma chinelada. Olha só. Agora vamos à pergunta. No plano da linguagem verbal, o humor da charge advém do fato de o marido, no pedido da mulher, entender o verbo acertar com significado de resolver o marido. Veja, o entendimento do marido. O marido entendeu que acertar seria atingir o relógio. Letra D. Tranquilo essa, né? Pelo amor de Deus. Mamão com açúcar e bem doce. Vamos à próxima. Olha só. Em conformidade com a norma padrão, a frase do marido também poderia ser expressa da seguinte forma:
Então eu acertei ele. Opa, acertei ele. Então por acaso eu não acertei o. Opa, também não. Aqui, caríssimo, entra aquela questão do uso do o e do lhe. Certo? Então, nós temos que aprender, lembrar aquela questão da análise sintática. E eu escrevo muito aqui, tá? Tomara que você entenda a minha letra, mas eu vou te explicar assim. Os complementos verbais denominados objeto direto, objeto indireto, eles podem ser substituídos por pronomes para evitar repetição. Tá? Por exemplo, numa frase assim, vem aqui comigo. Então, nós estamos falando aqui dos termos da oração, tá? Termos da oração. Quando eu digo, vou pegar um outro exemplo, depois eu volto no relógio. Quando eu digo assim, ó, eu paguei ao dentista. Como ao dentista tem preposição, ao dentista é objeto indireto. E a mãe pergunta assim para o filho, filho, você pagou ao dentista? Na verdade, ela fala, você pagou dentista, né? Qual é a mãe que usa ao dentista? Mas o correto seria pagar pessoa, tem que ter preposição. Como é que ele vai dizer? Máximo, né? Sim, paguei muito, paguei ele. Se ele falasse paguei-o para melhorar um pouquinho, também errou. Porque o pronome que substitui o objeto indireto só pode ser o lhe. Então, eu diria assim, eu paguei ao dentista, paguei lhe. Tá? Agora, se eu falar assim, ó, eu paguei o boleto. Vamos escrever melhor. Eu paguei o boleto. O boleto, caríssimo, é objeto direto. Por quê? Porque ele não tem preposição. Aí a mãe diz assim, filha, você pagou o boleto para a mãe lá no banco? De novo. Mas ele deveria dizer assim, sim, paguei o. Então, o é um pronome que tem função de objeto direto. E o lhe é um pronome que tem a função de objeto indireto. Agora, se eu falar assim, ele acertou o relógio, tá? Ele acertou o relógio, então o relógio é objeto direto, tem que trocar por o. Poderia ser assim, ele o acertou, tá? Tanto faz a colocação, também poderia ser assim, ele acertou o, porque o é objeto direto, o é objeto direto, é o que substitui o relógio. Portanto, então acertei ele, nem pensar. Então, por acaso eu não acertei, ó, primeiro que a palavra não exigiria o pronome antes do verbo, chama-se próclise. Por acaso eu não... Tá esquecido, é esquisita essa frase. Então, eu o acertei com uma chinelada. Então, eu o acertei. Correta, caríssima letra C. Jamais lhe acertei. Esse relógio aí eu acertei no... Nossa, totalmente errado. Aí a gente já aprende uma questão, né? Jamais se começa a oração com pronome oblíquo. Então, se eu disser assim, me parece que a prova vai ser em junho. Gente, me parece falando, eu posso dizer. Me empresta a caneta. Professora, tem um aluno que fica assim, a vi na praia. Pô, mas o correto seria via, empresta-me. Certo? Jamais se começa com pronome oblíquo. Tudo bem? Vamos lá, terceira questão. Questão de acentuação gráfica. Veja. Assinale a alternativa cujas palavras que são retiradas de texto são acentuadas graficamente em obediência às mesmas regras que determinam a acentuação gráfica de recém, baús e talha, respectivamente. Para responder esse tipo de questão, eu tenho que primeiro descobrir quanto à sílaba tônica, se a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona, se o que justifica o acento é o fato dela ser hiato, o U e o I,
né, na segunda vogal dos hiatos, ou se é uma paroxítona terminada em ditongo, tudo bem? Então, eu tenho que lembrar o seguinte, olha só, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. Lembra da palavra paletó, A, E, O. Portanto, as terminadas em I e U não tem acento. Nada de botar acento no Caju, no Iguaçu, no Urubu. Mas Itaú tem, hein? É hiato, por favor. Colibri, Buriti, Caqui, não tem acento. Bom, então vamos ver a classificação destas palavras aqui. Veja, eu tenho a palavra recém, caríssimo, eu coloco ela é uma oxítona. A sílaba tônica é a última, tá? A palavra baús, eu tenho aqui, ó, vogal, vogal. Eu tenho aqui hiato. A segunda vogal é tônica, tem acento, baús, certo? Deixa eu arrumar esse U, parece um ex, né? Baús, então tem acento, é um hiato. E a terceira palavra é ita. Deixa eu separar em sílabas como eu fiz as demais. Itália, tá? Ela é uma paroxítona, a regra é paroxítona, porque a segunda é tônica, a penúltima, terminada em ditongo. Caríssimo, isso aqui é um ditongo, tá? Isso é um ditongo, paroxítona terminada em ditongo. Bom, então pólen já não bate com recém, tá? País bate com baús, dá certo. Referência paroxítona bate com Itália, dá. Além dá certo com recém, tudo bem. Mas ídolo é uma proparoxítona, não dá. Páreo é uma paroxítona, bate com Itália, dá certo. Também bate com recém, dá certo. Café oxítona, não dá. Água, paroxítona terminada em ditongo, bate com Itália. Bênção, paroxítona em ditongo não bate com recém. Países é um hiato, dá certo com baús, mas Gênova é proparoxítona, não dá. Agora eu vou colocar aqui, ó. Porém, compare com recém. É a mesma regra. Atraído é um hiato, tá? Atraído é um hiato. Bate com baús, que também é um hiato, tá? Deixa eu escrever junto, baús. Certo? Então, baús tem acento. E agência bate com Itália, tá? A agência paroxítona terminada em ditongo igual Itália. Então, respectivamente, a mesma regra nessa ordem, a letra E. Letra E, certo? Então, vai por ali. Quando perguntar a mesma regra, divida em sílabas a palavra, grife a tônica e localize. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, as palavras têm que ter a mesma sílaba tônica, tá? Daí observe a terminação. Aí tem a regra dos hiatos, do ditongo aberto, fica esperto nessa. A banca gosta? Gosta. Vamos à próxima. A opção é que está correto o uso do acento indicativo da crase. Bom, aí eu pulei para a crase, nada a ver com acentuação, tem a ver com regência, mas eu tenho que falar também da crase. Crase é fusão de a preposição mais a artigo. Então, tenta trocar, por exemplo, vou à praia, vou para a praia. Eu faço assim, eu troco a por ao, tá? Por exemplo, deixa eu escrever aqui, ó. Veja. Então, com relação à crase, por exemplo, é a fusão de a preposição mais o a artigo, certo? Aí vai dar um a com crase, que o artigo pode estar no plural também. Eu tento trocar, eu faço assim, eu troco o a por ao, correspondente masculino. Se der certo, tem crase. Por exemplo, eu digo assim, ó, vou à cidade.
Dentro desse A aqui, ó, tem a preposição e tem o artigo, somando da crase. Por que que eu sei que tem? Porque eu vou trocar cidade por litoral. Eu vou dizer assim, ó, vou ao litoral. Então, eu troquei a palavra feminina por um correspondente masculino. Se na troca der ao, é porque aqui tem crase. Tá? Então, essa é uma saída. Agora, você não pode esquecer sem crase. Você não pode colocar em palavras masculinas que não aceitam o artigo, tá? Palavras masculinas. Não tem crase diante de verbos, numerais, né? Sem crase. Quando houver palavras repetidas. Também, uma regra que eu acho importante, que você não pode esquecer, quando A estiver no singular, ao lado de palavras no plural. Singular, plural, sem crase. Por exemplo, não assisto a novelas. Veja, este A, caríssimo, está no singular. Novelas está no plural. Não tem crase. Este A é apenas uma preposição. Teria se fosse a novela, os dois no singular ou as novelas, os dois no plural. Certo? E pronomes em geral não tem crase. Vamos ver aqui. Atribui-se a Sérgio o acento, assinale a opção que está correto. Sérgio Buarque, palavra masculina, não vai. A visão otimista. O autor refere-se no texto a uma. Nunca tem crase diante de uma. Nunca. O Brasil passou a ser entendido a partir locução sem crase. O povo brasileiro é dado a festas. Caríssimo, o A está no singular. Festas está no plural. Certo? Não tem crase. Se você fizer a pergunta a que, tem crase. Certo? Se você fizer a pergunta o que, não tem crase, que é só artigo. Dado a que, a fé, só que singular, plural, não tem crase. Muitos universitários recorrem às pesquisas. Vou trocar por recorrem aos estudos. Eu troquei pesquisas por estudos, deu certo. Então, aqui está correto o emprego da crase. Certo? Próxima questão. Aí uma questão da sintaxe. Sintaxe tem a ver quem é o sujeito, quem é o predicado, complemento, que também cai na VUNESP. Veja. Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe da oração. Então, aqui tem uma frase, vamos às questões. O sintagma 3 vezes por semana é o predicativo do sujeito da oração. Aqui eu tenho muitas e muitas crianças têm atividades extracurriculares pelo menos 3 vezes por semana. Quando você perguntar quando, quanto, onde, tudo que indicar quantidade, ou tempo, ou lugar, ou modo, isso aí, gente, é adjunto adverbial. Quantas vezes? 3 vezes por semana. Isso aí é um adjunto adverbial, certo? E não é predicativo. O predicativo é qualidade do sujeito, só com verbo de ligação. A criança está saudável. Saudável é criança saudável. Predicativo é um adjetivo, tá? Então, essa frase aqui, ó, 3 vezes por semana, não é predicativo. Adjunto adverbial, tempo. O sujeito da oração sintagma atividades extracurriculares. Caríssimo, atividades extracurriculares está completando o verbo. Então, muitas e muitas crianças têm o que. Tem o que. O complemento está diretamente ligado ao verbo sem preposição. Então, atividades extracurriculares não é sujeito, é objeto direto. Próximo. O sintagma, muitas e muitas crianças, é o predicado da oração. Não, caríssimo, muitas e muitas crianças é o
sujeito da oração. Daí, o sintagma tem atividades extracurriculares pelo menos 3 vezes por semana. Toda a frase, a partir daqui, ó, veja lá em cima, tem atividades curriculares até 3 vezes por semana. É o predicado da oração. Sim. O predicado é tudo a partir do verbo. O predicado da oração é nominal? Não. Predicado verbal. Certo? Por quê? Só tem predicado nominal quando há verbo de ligação mais predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito, verbo de ligação, por exemplo, ser, estar, parecer. Aí tem predicado nominal e aí segue, permanecer, ficar, certo? Aí é predicado nominal. Bom, então vamos à próxima questão. Qual alternativa preenche corretamente as lacunas abaixo, considerando as regras de concordância nominal? Caríssimo, concordância nominal está ligada ao nome e as palavras que estão juntos do nome. O nome é o substantivo. Então, o que diz a regra? O artigo, o pronome, o adjetivo, o numeral concordam em gênero, masculino, feminino e número, singular e plural com o substantivo. São os adjuntos adnominais, são as palavras que estão subordinadas ao substantivo. E daí tem algumas palavras que ora se flexionam e ora não. Depende da classe gramatical. Então, advérbio não se flexiona. Adjetivo se flexiona. Vamos ver aqui, veja essa questão. Já era meio-dia e meia. Tá, meio, vou escrever aqui, ó. Quer ver? Então, meia, no sentido de metade, essa palavra é variável. Meio, no sentido de um pouco, é um advérbio. Um pouco é invariável, certo? Então, quando você fala assim, para você não se perder no meio de meio que todo mundo fala, você sempre diz assim, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia. Por que meio-dia e meio que as pessoas falam? Meio-dia e meia, 1h30, 12h30, sempre meia, metade da hora, certo? Então vamos voltar aí à questão. Vem aqui comigo. Já era meio-dia e meia quando bateu a porta, meio, um pouco afobada, procurando os documentos anexos. Anexos, a palavra anexo tem que concordar com documentos. Eu os entreguei e ela, é uma mulher, saiu às pressas sem dizer nenhum obrigada. Obrigada, porque a mulher, quando agradece, diz obrigada, o homem diz obrigado. Então, aqui, a palavra anexo, incluso, leso, mesmo, próprio, sempre concorda com o substantivo. Documentos anexos, certidões anexas. Agora, quando for em anexo, é invariável. Botou preposição, não mexe mais no anexo, tá? Então, aqui a correta é a letra B. Próxima. Alternativa correta quanto à colocação pronominal. Caríssimo, pronome pessoal oblíquo, ele pode ser colocado antes do verbo não ouvi. É próclise. No meio do verbo, mesóclise. Só acontece quando o verbo estiver no futuro. Convidarei, convidaria. Então eu digo assim, convidá-lo-ei. Olha que chique. Convidá-lo-ei para sair. Jamais. Agora, se tiver a palavra negativa, não uso mais a mesóclise. Jamais a levaria comigo. Porque para ter próclise, existem palavras que atraem o pronome. Elas têm imã. Por exemplo, que, sempre atrativo, palavras negativas, certas classes gramaticais. Então, próclise é pronome antes do verbo.
é obrigatória a próclise quando há palavra atrativa. Mesóclise quando o verbo está flexionado no futuro. É a primeira palavra verbo no futuro. E ênclise nos outros casos. O pronome é colocado depois do verbo. Por exemplo, diga-me a verdade. Nunca fala me diga a verdade. Diga-me. Tá? Pronome é depois do verbo. Então, depois de uma vírgula que começa uma nova oração, não se recomenda colocar pronome depois da vírgula se ali inicia uma nova oração. Por exemplo, saiu do mato, vírgula, coçando-se todo. Por que será? Então, saiu do mato, vírgula, coçando-se todo. Tem uma vírgula e começa uma oração reduzida, de gerúndio. Pronome depois do verbo. Vírgula e pronome brigam, certo? Então, veja aqui, ó. Mas a tarefa se torna quase impossível. Veja que o se está antes do verbo. Aqui está o verbo. Então, ocorreu... Aqui diz, o pronome está em destaque, o pronome em destaque está obrigatoriamente em próclise, porque se encontra após um substantivo? Não. Substantivo é a palavra tarefa. Substantivo, caríssimo, não tem nada a ver. Não é atrativo. Tanto faz, tanto faz. Então, essa não é. Gênios realizaram façanhas até mais incríveis, lembrando-se até dos complexos detalhes de uma imagem. Veja, lembrando-se, o pronome em destaque está obrigatoriamente em posição de ênclise depois do verbo, pois o verbo lembrar encontra-se depois de uma vírgula. Ok, é verdade. Se eu colocasse aqui, não ia dar certo por causa da vírgula, sabe? Então começa uma nova oração. A resposta é essa. Então, nunca se esqueça que próclise significa pronome antes do verbo, tá? Mesóclise não é bem no meio, é na desinência, mas a gente coloca no meio do verbo, é o pronome, tá? E ênclise significa pronome depois do verbo. Depois do verbo. Certo? A resposta correta é a letra B. As demais, caríssima, tudo errado. O pronome destaque, por exemplo, tem uma vírgula e tem um pronome me. Respeita as regras de colocação? Não. Não respeita as regras de colocação. É bobagem o que vem depois. Seleciona aquelas imagens que você deixou ali traduzindo-as. A ênclise, aqui ó, a ênclise está certa, é utilizada, pois o verbo traduzindo está entre aspas, nada a ver. Qualquer pessoa pode se tornar, pode tornar, isso aqui chama-se locução verbal, tá? Um as da memória. Então a colocação pronominal está errada? Não, a colocação está certa, não está errada. Pode se tornar, está ok. E aqui a justificativa é incorreta. A letra B mesmo é adequada. Pronome depois da vírgula. Não pode, tá? Então, B. 8. Assinale a alternativa em que a preposição em destaque forma expressão com sentido de causa. Normalmente, o por mais verbo no infinitivo dá ideia de causa. Caríssimo, vou explicar. Verbo no infinitivo é o nome do verbo estudar, correr, partir, certo? Então, quando você diz assim, por estudar muito, passou no concurso. Por chover demais, não sair de casa, tá? Então, por mais o verbo no infinitivo dá ideia de causa. Tá? O por, quando pode ser trocado por porquê, na frase, dá ideia de causa. E aqui está pedindo ideia de causa. Então, como eu tenho tempo curto, eu vou direto à questão. As demais estão incorretas. Então, veja aqui, ó. Já a dispensa de servidores por insuficiência de desempenho. Então, já a dispensa de servidores por insuficiência de desempenho é uma causa da dispensa dos servidores. Então, guarde assim,
normalmente, quando vem junto de um verbo, também dá a ideia de finalidade. Estudo para passar no concurso. Para passar é uma finalidade. Para que eu passe é uma conjunção final, locução conjuntiva. Então, para passar, tá? Isso é fim, é objetivo, é finalidade. E por mais o verbo é causa, tá? Bom, vamos à frente. 9. Concordância, veja. Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com a norma padrão. Então, quando tem porcentagem acima de 2, pode ser plural. Quando o termo preposicionado está no singular, pode ser singular. Então, 40% da capacidade renovável em 2016 está. Então, esse está concordando com capacidade renovável. Então, poderia ser, estão com a China, poderia concordar com 40%. Normalmente, quando tem porcentagem, por exemplo, 10% da comissão, normalmente eu digo, já me bastava concordando com comissão, mas a gramática prescreve também, já me bastavam concordando com 10. Existe uma preferência pelo termo preposicionado, comissão, que é o caso, capacidade. Então, aqui, ó, está com a China e os maiores índices provém. Então, os maiores índices é o sujeito que está no plural, tá? Vou colocar aqui, os maiores índices está no plural. Então, o provém, eu quero lembrar que o verbo provir se conjuga assim. Quando eu digo provém com acento agudo, significa que ele está flexionado no singular, se for o maior índice. Agora, quando eu quero concordar no plural, eu uso plural acento circunflexo. Provém está concordando com os maiores índices. Tá bem? Os derivados de ter e vir se conjugam assim. Existirá demandas. Como demandas está no plural, não seria existirá. Existirão demandas para o etanol e o biodiesel, embora o noticiário se concentre na voga dos veículos elétricos. Daí, como mostra os dados? Não, os dados mostram. A China e o Brasil, quanto aos investimentos em energia solar, possuem. A China e o Brasil possuem distintos perfis. O potencial das usinas hidrelétricas e eólicas mostram. Não, o potencial mostra. O Brasil com uma das matrizes de geração mais limpas. Notam-se que no Brasil, nota-se que no Brasil, no que respeita à energia solar fotovoltaica, algumas centrais de grande pujança começam a se instalar, algumas centrais, portanto, a letra A. Aqui, assinale a alternativa em que os termos estão empregados em sentido próprio, porque tem no programa, eu vi em várias provas, sentido figurado e sentido próprio. Para você entender melhor, você teria que ter o contexto. Mas aqui eu só coloquei para dizer porque está em sentido figurado algumas palavras. Aqui, por exemplo, provelho gastar com minhocas. Esse minhoca seria bobagem, tá? Então, isso aqui está em sentido figurado. Tá? Que significa conotativo. Tirou os 60 milhões de dentro do caixão. Essa aqui está em sentido próprio. Se o Irineu pisou no prego e esvaziou, também está em sentido figurado. Um jeito de passar o morto para trás, também em sentido figurado. Era muita sopa deixar aquele dinheiro ali. Tá vendo a gíria? Quando a palavra não está sendo usada no seu sentido real, é sentido figurado. O sentido figurado é conotativo. O sentido real é denotativo. Então, a única que dá para ver que é claro que não está em sentido figurado é a letra B. Bem, daí aqui, ó, eu só vou mostrar essa. Está passando o meu tempo, mas veja, a alternativa em que a expressão destacada, o termo o, está empregado como pronome demonstrativo. O o, quando posso trocar por aquele ou por aquilo,
ele é um pronome demonstrativo. Certo? Pronome demonstrativo. Então, a resposta está aqui, ó. Em que se tornou conhecido daquilo que a carta trazia. Então, normalmente vem do lado do quê? Daquilo que a carta trazia. Então, em que se tomou conhecimento daquilo que a carta dizia. Então, esse B é a resposta correta. E a última é uma tirinha, tá? Então, veja o que diz essa tira. É reescritura. Com a idade, a gente vai ficando cansada. De lavar pratos? Não, pelo contrário. Lavar prato vai ficando cada vez mais interessante. A gente vai cansando de fazer planos. Então, veja a pergunta. As frases do primeiro e do último quadrinho estão reescritas em conformidade com a norma padrão? Gente, é aqui, ó. Com a idade, a gente vai ficando cansada, a gente vai se cansando de fazer planos. Então, a correta é a letra D. Nós vamos ficando cansadas porque a idade chega. Nós vamos nos cansando de fazer planos, tá? Só lembrando que haja visto não existe. Haja vai ser sempre vista e não haja visto. Resposta letra D. Caríssimo, eu agradeço muito a sua atenção. Espera, mas desculpe a minha forma assim, meio efusiva na hora de passar as questões, mas eu gosto de falar assim, para chamar a atenção, para que você aprenda, porque você lembra, porque você guarda essas informações. Tomara que o que eu falei tenha sido útil, você tenha lembrado de algumas coisas que você não sabia. E, em primeiro lugar, fique tranquilo, você é dono da sua vaga. Acredite nisso, hein? Eu acredito em você. Eu quero que você arrebente no concurso. Vá com tranquilidade, porque você vai passar nesse concurso. Grande abraço. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.